A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Acredito que sim. Vamos para a nossa oitava lição hoje, falando sobre sociedade e política. Poderíamos até dizer o seguinte: o cristão, a sociedade e a política. Esta lição é muito importante, principalmente quando nós entendemos que o próximo ano vai ser um ano de eleição. Vai ser um ano em que nós vamos estar elegendo presidentes, senadores, deputados, governadores. Então, precisamos estar envolvido com a política. Então, vamos falar nesta lição sobre isso. O nosso texto bíblico é formado somente por um verso que está em Salmos 33:12. Salmos 33:12 diz assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, bem-aventurada é a nação cujo o Deus é o Senhor. Se Deus tem sido o Senhor, então a nação ela vai ser abençoada por ele de uma forma especial. O nosso destaque da lição diz assim: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Palavras de Paulo a Timóteo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Ele manda orarmos pelas autoridades constituídas. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, conscientizar de que precisamos, como cristãos, estar informados a respeito da vida política de nosso país, conhecer o significado de política e explicar o que é um governo teocrático. É o que nós vamos ver no decorrer da nossa lição. Como está a política no nosso país? Como está? Está bem? Está mal? Vamos ver aqui. Você está satisfeito com a vida política do nosso país? Embora vocês sendo adolescentes, de repente vocês poderão até dizer assim: olha, eu não estou muito preocupado com isso não, mas eu acredito que o seu pai, a sua mãe, se preocupa com o que está acontecendo com o nosso país. Mas você que já tem 16 anos, daqui a pouquinho também você já pode votar e você vai estar envolvido na vida política do país. E quando a gente pensa que não estamos envolvidos, tudo que acontece em nossa volta, em nosso em torno de nós, tem a ver com política. Quando você anda na rua e a rua está mal cuidada, quando você precisa de um ônibus e não tem, quando você vai pegar, você que usa trem, metrô e está superlotado, precisa de ter uma política que trabalhe isso aí para beneficiar as pessoas. Quando se precisa de saúde, não tem médicos, não tem hospitais capacitados. Quando alguém precisa de um exame e demora anos, meses, para poder a pessoa fazer um exame, infelizmente, alguns, quando chega o resultado para fazer o exame, já até partiu para a eternidade. Então, a política ela é muito importante. Temos visto maus exemplos, muita coisa errada. Apesar disso, política faz parte de toda a sociedade organizada. A situação está tão difícil que foi preciso criar uma lei para proibir que políticos que, porventura, tenham sido condenados por órgãos colegiados não possam disputar novos cargos eletivos. É chamada Lei da Ficha Limpa, ou seja, só pode ser candidato quem estiver com a ficha limpa. Temos visto muitas atitudes negativas envolvendo parlamentares, mesmo assim existem muitos vereadores, deputados e senadores íntegros e que estão fazendo excelente trabalho em prol da nossa nação. Sempre tem aquele que de fato se dedica, se preocupa, e esses devem ter o nosso respeito também. Sabemos que muitos só querem benefícios próprios, só enriquecer às custas dos demais. Mas tem aqueles que eles estão praticando de forma correta.
Durante muito tempo, os cristãos procuravam ficar afastados da vida política e da vida pública. Porém, na Bíblia, não falta exemplo de homens e mulheres que se destacaram na vida pública, fazendo o bem para o seu povo, como a juíza Débora, José e Daniel, e outros que estavam envolvidos também nos palácios, né? Eram profetas que profetizavam para os reis, não aquilo que os reis queriam ouvir, mas aquilo que Deus queria para o seu povo. Então sempre teve pessoas envolvidas com a política na Bíblia Sagrada. Alguns bons, infelizmente. Quando nós lemos a narrativa de 2 Reis, principalmente, nós vamos ver que muitos reis têm na sua história ou na sua trajetória o seguinte: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Infelizmente, teve lá e continua tendo até hoje. Mas o que é política? Você sabe a origem desse termo? O vocábulo política vem do grego polis, que quer dizer cidade-estado, significava a vida em sociedade. Autores definem política como a ciência do Estado, outros como a ciência do poder. Na verdade, somos todos políticos. Não existe na face da terra uma pessoa ou nação que seja isenta de política, ou seja, apolítica, mesmo que não se goste dela. Por mais que eu não goste de política, mas a política faz parte do meu dia a dia. Quando eu compro, eu estou pagando impostos. É a política. Quando você o seu papai vai abastecer o seu carro, a gasolina está um absurdo, política. Então, tudo isso é muito importante nós estarmos observando, mesmo que não goste. O filósofo Aristóteles já dizia que o homem é um animal político. A política tem como objetivo nobre a felicidade humana, preocupando-se com a felicidade individual do homem em si. Ou seja, a ideia da política como um bem para o povo é fazer com que todas as pessoas se sintam bem aonde estão. As pessoas precisam sentir-se bem no bairro onde mora, na cidade onde mora, aonde precisa ter o apoio das autoridades constituídas, porque às vezes tem autoridades que são autoridades levantadas por grupos dentro de uma comunidade, como temos visto aí, pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Mas a ideia da política é trabalhar para o bem-estar de um conjunto de pessoas, de um grupo de pessoas, de um determinado local, tá certo? Aí diz assim: contudo, o que temos visto em nossa sociedade é uma chamada politicagem. Por quê politicagem? Porque as pessoas não querem trabalhar pelo bem comum ou pelo bem-estar do outro. Ele quer visar somente os seus interesses, que são às vezes os mais escusos que existem. A Bíblia já nos adverte: quando o justo triunfa uma grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem, ou seja, sofrem, né? Vai pagar o preço. Por isso que a igreja não pode omitir-se de sua obrigação ou do seu papel na sociedade. A política na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vemos que no Jardim do Éden só existia uma forma de governar: a teocracia. Deus, o Criador, era o único a governar a terra. No entanto, o Todo-Poderoso delegou a Adão algumas atribuições para que este pudesse representá-lo aqui na terra. Ele iria representar, só não seria um rei e nem uma autoridade. Uma autoridade política, mas era uma autoridade constituída por Deus para nominar, para governar, para trabalhar a terra. Então Deus vai delegar a Adão esta autoridade. No entanto, o Todo-Poderoso delegou a Adão algumas atribuições para que esse pudesse representá-lo aqui na terra. Era Deus governando por intermédio do homem.
Entretanto, no capítulo 3 do livro de Gênesis, temos o triste relato da queda de Adão. Com a queda vieram as mazelas que tanto atormentam os governos até hoje: guerras, terrorismo, pobreza, desigualdade social, etc. Deus é santo e não poderia compactuar com a corrupção do gênero humano. Aí Deus faz o quê? Vê em Noé uma possibilidade de uma construção de uma arca e de começar tudo de novo. Deu certo? Deu. Mas depois tudo vai caminhar novamente para um momento muito desastroso. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não abandona o homem à própria sorte, mas estabelece uma nova aliança, um concerto. Deus fez isso com Noé quando ele sai da arca. O homem recebe uma nova chance de continuar sendo governado pelo Senhor. Vale a pena dizer que a aliança que Deus faz, Deus vai mostrar essa aliança, é quando as águas começam a baixar, Deus vai cruzar o céu com um grande arco-íris, dizendo: eu, Deus, estou fazendo aliança com o homem, de que o mundo não mais será destruído por água, mas está reservado para o fogo. Mas aí já é uma outra história, uma outra mensagem. Então Deus nunca abandonou o homem à sua própria sorte. Quando Jesus vem, Jesus libera uma palavra dizendo o seguinte para a igreja: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então hoje Deus também não abandonou a terra, porque Deus tem na terra a igreja, a noiva do seu filho, que é sal, que é luz, que está ainda fazendo a diferença. Sem falar da pessoa bendita do querido Espírito Santo, que é o que age, o que opera de forma tremenda nas nossas vidas. Uma nova fase política. Ao estabelecer uma aliança com Abraão, Deus dá um início à nação de Israel. Uma nova fase política estava sendo instaurada, a era patriarcal. Deus estaria abençoando as nações e governando através do seu povo. Ou seja, como lemos, né? As nações que fizessem aliança com Abraão seriam abençoadas, né? Gênesis capítulo 12 vai falar sobre isso. Quando Deus faz a promessa a Abraão, Deus faz promessa às nações da terra que, se elas estivessem unidas a Israel, ao povo de Deus, também receberiam a bênção. Então os patriarcas serão os responsáveis por sua casa, por sua família, e por meio deles terem um contato com Deus, as suas famílias seriam abençoadas. E assim vai, mas daqui a pouco vem um desfecho meio complicado. Quando a era patriarcal ela começa a terminar, nós vamos ver Deus, né? Deus trabalhando, Deus levantando, Deus agindo, mas alguém não fica satisfeito. Porém, tempos de vacas magras estavam por vir. A terra experimentaria a escassez para garantir a sobrevivência do seu povo. Deus levou quem? Deus levou José para o Egito. Por meio de José, a sua parentela, 70 almas aproximadamente, descem ao Egito, e de lá, quando vai sair mais de 2 milhões de pessoas. Passa-se 430 anos e mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas saem do Egito. Uma nação poderosa, uma nação fortíssima está saindo de lá. Ele desempenha um excelente papel político, porém, o tempo de José passou. Quem conhecia José, quem conhecia os feitos de José, era só se lessem os livros do que ele fez, porque ninguém mais lembrava. Pelo contrário, agora eles queriam oprimir e escravizar o povo de Deus, como de fato fizeram. A política agora era outra. Os hebreus passavam a ser escravizados pelos egípcios. O povo de Deus perdeu todos os seus direitos políticos que tinham lá na terra por causa de José. A liberdade havia acabado, porém Deus não deixou seu povo entregue à tirania de Faraó e aos seus planos de extermínio, porque a ideia de Faraó era exterminar, acabar com todos os homens, com todos os meninos que nascessem. A ideia era não deixá-los vivos, porém Deus estava sempre, como estar sempre, no controle de tudo.
Deus então, após esse período, e o povo alguns começam a entender que chega o tempo de sair do Egito, clama ao Senhor por um libertador. E Deus vai levantar ninguém mais, ninguém menos do que o grande homem de Deus chamado Moisés. Mais uma pergunta: Moisés era eterno? Não. O tempo de Moisés também passaria. Aí Deus chama quem? Deus chama Josué. Josué era eterno? Não, Josué, o seu tempo também passaria. E quando o tempo de Josué passa, ele vai dizer o seguinte: quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali está estabelecido algo maravilhoso. É o Josué dizendo: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O tempo de Josué passa, vem quem? Quem é que surge? Vai surgir os juízes. Deus levantava os juízes e por meio dos juízes Deus trazia livramento ao povo. Tinha o sacerdote, tinha toda a parte religiosa funcionando, faltava a parte política. Então, quando eles clamavam, Deus levantava um ou outro. Mas vamos ver o que aconteceu. Monarquia, uma nova forma de governo. Os israelitas resolveram imitar as outras nações e pedem a Deus um rei. O Senhor atende o pedido do seu povo sem antes alertar todos o risco e encargos que teriam. Com o passar dos anos, podemos ver os acertos e erros registrados nas escrituras dos governantes do povo de Deus. Quando homens tementes do Senhor assumiram o poder, o povo ia bem, mas quando eles saíam, as coisas complicavam. Dá para perceber como a política é algo importante. Como cristãos precisamos orar, pedir que o Pai levante candidatos que sejam compromissados com Ele e com o bem da nossa nação. Você tem orado pelos políticos do nosso país? Ore, adolescente, ore líder, incentive os seus liderados, a ter esse gosto de estar orando, estar se envolvendo, a fim de que conheça o manifestar da glória de Deus também na política. Precisamos orar e vigiar e orar para quê? Para que a hora da escolha possamos fazer uma escolha correta, uma escolha certa. Saiba que não basta votar em alguém somente pelo fato de ser membro de uma igreja. Sabemos que o trigo e o joio estão lado a lado e são muito parecidos. Na verdade, crescem juntos, Trigo e joio crescem juntinhos e são parecidíssimos. Só que um tem semente e o outro não tem nada. Então, o político que é joio, ele não vai ter nada para oferecer. Ele só vai querer o bem-estar para ele. E vale a pena pontilhar aqui algo. Quando eles pedem um rei, olha as nações e pedem um rei, Samuel fica triste e fala: Deus, eles estão me rejeitando a mim. E Deus, mais triste ainda, fala com Samuel: não, Samuel, eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim e o meu governo. E o governo era teocrático, Deus, Era o governo de Deus que estava sobre o povo. Eles não queriam. Eles queriam ter um rei. Só que eles não sabiam que eles iriam a partir dali trabalhar para o rei. Tudo que eles faziam seriam para o rei. Hoje, nós não temos monarquia, mas trabalhamos meses do ano só para pagar impostos. Pense nisso. Recapitulando, como sal da terra e luz do mundo, precisamos ser vigilantes e escolher nossos candidatos com muita sabedoria. A política é algo sério e nos dá, e não tem como nós vivermos sem ela, não dá para viver sem ela. Semana que vem falaremos sobre a sociedade e a missão social. Acredito que vai ser mais uma lição maravilhosa. E eu lhe faço uma pergunta: você já se inscreveu no canal? Não? Nos ajude no crescimento do canal, se inscrevendo, compartilhando o conteúdo, principalmente que se você achar que o conteúdo é bom, é interessante, então compartilhe com mais alguém e vai ser uma bênção, tá? Se inscreva no canal, logo do lado, acione o sininho das notificações para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos.
E eu lhe aguardo na nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém.